Melodia. Olá, boa tarde. Começando agora nosso programa, sejam todos bem-vindos. Começando o programa Ele e Elas em Sintonia, seu espaço de informações, bate-papo, entrevista, onde nós discutimos temas e mais relevantes da atualidade. Conosco aqui eu, doutor Nerilton, doutora Alexandra. Boa tarde. Boa tarde. Então, estamos aqui, nós três, para mais um dia apresentarmos aqui o programa Ele e Elas em Sintonia. Então, fiquem com a gente, acompanhem, participem, sintam-se em casa, porque o Ele e Elas em Sintonia, o que importa é a troca de ideias, informação de qualidade, um bate-papo saudável. E aí, Luciana? Muito boa tarde. Suas tardes ganham muito mais sentido aqui, ó. Preparamos esse programa aqui para todos vocês, com notícias, análise aqui dos nossos doutores, doutora Alexandra, doutor Nerildo. Hoje nós vamos estar com um assunto importante aí, né, doutor Nerildo? Com certeza. Que é na área de doutor Nerildo. Nerilton, ele vai dar continuidade aí da saúde e bem-estar. Ontem nós fizemos uma pergunta, ele deixou na curiosidade. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, né? Então, vocês que ontem não acompanharam aqui o programa, hoje vai ter a oportunidade de saber um pouco sobre reflexoterapia, não é isso, doutor? Exatamente. Vamos falar um pouco detalhadamente o que é, como funciona, para que as pessoas possam entender exatamente isso, né? Então, fiquem ligadinhos aí, que agora nós vamos fazer um giro de notícias. A Bahia amplia educação em termo integral aí nas redes do Estado de novos investimentos em 2025. A educação em tempo integral tem se consolidado como uma das principais estratégias da Secretaria de Educação do Estado da Bahia para fortalecer o ensino público. E este ano a rede estadual conta com mais de 135 mil estudantes matriculados nessa modalidade de ensino. E também, já aproveitando a oportunidade, falando de educação, vamos mudar aqui um pouco do tema e falar sobre mulheres na área de periféricas, né? A Câmara de Salvador aprova a criação de frente parlamentar para mulheres da periferias. A Câmara Municipal de Salvador aprovou nesta semana a criação da frente parlamentar em defesa das mulheres da periféricas. A iniciativa proposta pela vereadora Isabela Souza do Partido Cidadania. Teve o requerimento aí 90/2025 aprovado em plenário e visa fortalecer a luta por políticas públicas voltadas para mulheres que vivem em comunidades periféricas da capital baiana. Isso, de acordo com a vereadora, a frente parlamentar tem um propósito de dar visibilidade às demandas das mulheres, que enfrentam desafio como a sobrecarga do trabalho doméstico e informal, dificuldade no acesso a serviços básicos e vulnerabilidade à violência de gênero. As mulheres periféricas são historicamente silenciadas e invisibilizadas. É o nosso papel, enquanto representante do povo, garantir que as suas vozes sejam ouvidas e que as políticas efetivas sejam desenvolvidas para melhorar suas condições de vida, ressaltou Isabela Souza. Tanto em Salvador, a briga aí no parlamentar para a igualdade das mulheres, as mulheres brigando. Temos aí agora o exemplo da primeira mulher na Assembleia Legislativa do Estado. O texto ainda continua dizendo que a vereadora destacou ainda que a criação da frente parlamentar contribuirá para que o poder público atue de forma mais eficiente na defesa dos direitos dessas mulheres. Segundo ela, a iniciativa permitirá a formação de propostas concretas e acompanhamento de uma implementação junto aos órgãos responsáveis. Não basta apenas reconhecer os desafios enfrentados por essas mulheres, é necessário transformá-los em ações e políticas públicas que garantam dignidade e oportunidade a todas. A Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres Periféricas terá como objetivo promover debates, audiências públicas e ações que garantam maior participação dessas mulheres na construção de soluções para que os problemas que as afetam. A iniciativa representa um avanço na busca por equidade e inclusão social, reafirmando o compromisso do Legislativo Municipal com a promoção dos direitos e o combate às desigualdades de gêneros e classe.
Exatamente. Vamos então à próxima aí, né? Seguindo ainda com o giro da notícia, o que a gente traz aqui com o maior prazer para nossos ouvintes, que essa semana nós tivemos também a delegação da OEA, que vai ao Tribunal Superior Eleitoral para discutir liberdade de expressão. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, recebeu a visita de uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para tratar da liberdade de expressão no Brasil. A delegação faz parte da Organização dos Estados Americanos e está no país a convite do governo brasileiro para fazer um diagnóstico local da questão. Durante a audiência, Carmen Lúcia explicou ao relator especial para a liberdade de expressão da CIDH, Pedro Vaca Villarreal, que nome diferente, hein? O funcionamento do sistema eletrônico de votação brasileiros e dos mecanismos de segurança da urna eletrônica, a atuação do TSE no combate à desinformação no processo eleitoral. Além de ressaltar que o código-fonte da urna é disponibilizado para especialistas e partidos políticos 1 ano antes das eleições, na segunda-feira, 10. A delegação também esteve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos que tratam dos atos golpistas. Eu prefiro tratar como atos terroristas, mas enfim, a matéria fala golpista. De 8 de janeiro, e os que suspenderam as operações da rede social X. No ano passado, a delegação da CDIH também vai se reunir aí com os representantes do Executivo, Legislativo e Ministério Público, parlamentares de oposição, organizando que atuam nos direitos humanos das plataformas digitais, para obter conclusões decisivas sobre a situação da liberdade de expressão do país. Doutora, oi. A ministra Carmen Lúcia está trabalhando, viu? Oi. Porque ela já avisou que vai ter mudanças aí nas leis eleitorais, não é? Já de 2026 para 2028. Ela já deixa o cargo em agosto e vai entrar o vice dela para dar essa continuidade justamente para a segurança das urnas, mais segurança ainda das urnas eleitorais que vai estar ocorrendo aí já nas próximas eleições, aí a mudança de governo, doutora. Isso mesmo. O que eu quero aproveitar o ensejo, o momento, é muito importante a gente trazer nosso parecer, nosso ponto de vista, nossa conclusão, enfim, a nossa visão sobre esse tema. Quando se fala em 8 de janeiro, eu entendo que devemos falar como atos terroristas, porque aquilo não é liberdade de expressão, aquilo é uma tentativa de dar legalidade a um ato de terror, que é um dos crimes mais absurdos que consta na nossa lei penal, é o ato terrorista. E a ministra Carmen Lúcia, por certo, é uma mulher muito séria, por isso que eu tenho acreditado muito na mulher no Poder Judiciário, a mulher na segurança pública, a mulher na política. Eu acredito que a mulher leva as coisas muito a sério e eu espero que o próximo presidente seja tão sério e tão dedicado e tão capacitado e responsável e compromissado como a ministra. E eu acredito que realmente os atos terroristas têm que ser punidos com penas realmente pesadas, porque senão vira costume e ninguém mais ganha política, independente de partido. Quem ganhou tem que assumir, porque quem tem que falar alto é o voto e não a vontade de um ou de outro político, querida. Essa é a minha visão. É verdade. O próximo tema do Giro de Notícias aqui, eu vendo aqui, tem relação muito com o interesse direto da doutora, né? Que vem falando sobre o feminicídio, né? Fala um pouco aí, essa matéria aí um pouco. Porque o feminicídio, na realidade, é um compromisso de toda a sociedade, não é? Na realidade. Então, uma deputada federal, Silvia Alves, trouxe à tona uma reflexão urgente e necessária sobre o feminicídio, destacando que a luta contra esse tipo de crime não deve ser limitada às prisões dos agressores, mas também a prevenção à violência contra a mulher é uma realidade alarmante no Brasil. E sua normalização é um problema estrutural que precisa ser combatido com ações efetivas, porque as pessoas acham, doutora, que é simplesmente chegar lá, aprender e resolver o problema do agressor. Não é. Talvez essa falta de interpretação
é o que falta chegar na consciência de cada um de nós. O feminicídio no Brasil é, sim, um crime bárbaro, porque se diz assim no dia a dia, o pior ladrão é o de casa. E o pior assassino é o de casa também, viu, doutor? Porque ele sabe tudo sobre a vítima, né? Onde ela dorme, onde ela vai, com quem ela vai, que hora chega. Então, é muito fácil tirar uma vida de uma mulher que ele sabe tudo dela. Agora, eu quero ver ele tirar a vida de quem está cometendo o crime. Ele enfrentar a violência lá fora. Então, tem sim que ser tratada com mais rigor, já existem muitas penas. E com relação ao que Luciana comentou aí, é muito importante que o feminicídio é uma responsabilidade de toda a sociedade. Claro que é. Várias leis traz esse texto nos caput dos artigos, dizendo assim, a sociedade é responsável por isso. Por exemplo, o Código da Criança, o ECA, menciona aqui uma criança em apuro, em risco, a responsabilidade não é só do pai, da mãe, do governo, da justiça, e sim de toda a sociedade. Outro código que também menciona isso é o Código dos Animais, também fala, a lei que protege os animais, que toda a sociedade é responsável pelos animais. E, como tal, não poderia ser diferente o feminicídio, a responsabilidade de todos nós. Para isso surgiu, antes do feminicídio, todas as agressões contra a mulher e que ocorrem no ambiente familiar ou no âmbito familiar. Nós temos a Lei Maria da Penha, ligar 180 sem precisar se identificar. Então, quando a lei abre esse leque, dizendo assim, pode denunciar, não precisa se identificar, viu alguém passando, sofrendo uma agressão, denuncie, diga o local, que é dever da polícia, tá? Apurar, ir lá, socorrer essa vítima. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e socorre. Eu mesmo já corri esse risco, mas o certo mesmo é a polícia, que nós pagamos altos salários para eles fazerem isso, viu, Lu? Doutora, eu tenho uma curiosidade. E acho que a senhora e o doutor Norido vai me orientar. A violência, a senhora acabou de dizer aí que está dentro da casa. Só que também a senhora acabou de dizer aí que de crianças. Então, como lidar com essa situação? Essa violência gera também uma causa de ciúmes do companheiro com a companheira e acaba tendo essa agressão dentro de casa, na presença de crianças. Como o tratado psicológico de uma criança dessa, que está vendo a mãe sendo espancada? Quais são os passos? Na verdade, tudo que acontece no âmbito, né, dentro daquela casa, dentro daquela família, é tratado como violência doméstica. Aí vem, além da violência doméstica, nós temos o Código do Direito da Criança, o ECA, que também trata questões. Mas hoje nós já temos decisão de ontem que eu li, em que um crime em que trata, que pode ser julgado com base na Lei Maria da Penha e com base no ECA, Lei da Criança e do Adolescente, vai ser priorizado a Lei Maria da Penha, porque é mais rígida, viu, doutor? Uhum. A Lei Maria da Penha. Então, já a Lei Maria da Penha atende os dois, tá? E essa criança realmente adoece junto com a vítima, porque quando uma mãe sofre, o filho sofre igual, ou até pior, ou até mais. Aí porque a criança não quer perder nenhum nem outro. É verdade. Fica no meio. Aí, no caso, doutor Nerildo, entra a psicanálise, a psicologia. Como é que funciona nesse caso para socorrer essa criança que está ali criando traumas de infância? Existem, na verdade, profissionais que estão dedicados a cuidar dessa criança, né? A dificuldade é justamente essa, né? Porque depois que a criança ela passou por tudo isso, ela já está bem abalada, afeta a saúde dela também, né? E aí agora é responsabilidade das pessoas que estão ali envolvidas, inclusive a própria quem está cuidando daquela situação ali, tentar olhar para a criança nesta visão, porque às vezes a pessoa esquece da criança, né? Ela fica tão atenta ao pai, à mãe, aos problemas ali, esquece que existe uma terceira vítima. Uma terceira vítima que está ali e esquece dessa vítima. Às vezes a criança é deslocada, levada para casa de um tio, de uma mãe, etc. Mas ela está afetada por aquele problema e não pode ser esquecida. Então, os profissionais de saúde mental que trabalham a psicanálise, o psicólogo, né, e outros profissionais podem estar ali preparados para ajudar essas crianças. Doutora, a partir de que idade a criança já é uma testemunha? Olha, a criança, o juiz considera os depoimentos de qualquer idade, né? Mas geralmente a justiça
passa a acreditar mais a partir dos 8 anos, quando a justiça entende que a criança já está mais consciente do que está falando. Mas também existem as crianças que são usadas pelos pais para cometer o crime em auxílio com o pai. Uma criança não comete crime, mas o pai induz ela a cometer, mas, portanto, quem responde é o pai ou a mãe, de alienação parental. Ontem mesmo eu estive acompanhando uma matéria que veiculou aí pela Band, de um caso de alienação parental. E isso é muito comum. Por exemplo, a mãe tem a guarda, mas o pai não vê forma de tomar aquela guarda da mãe, porque a mãe não é usuária de droga, a mãe é trabalhadora, a mãe cumpre os requisitos de uma mãe responsável, apta a assumir a guarda. O pai cria histórias, produz provas falsas, induz a criança com mentira. Filha, vai lá mentir para mim que pai vai te dar um quarto mobiliado, um celular novo, os melhores passeios. Sua mãe não pode, sua mãe ganha pouco. Então, a criança acaba vendo vantagem em falar isso, porque vai ganhar muitas coisas. Aí vai no conselho tutelar, o pai diz, olha, a mãe é responsável, a criança vai falar, eu posso trazer a criança aqui, e induz o órgão, que também o órgão não é possível, é capaz de detectar uma mentira assim. Aí leva e escuta, pega aquele depoimento, transforma aquilo em minuta, leva para o juiz tira a guarda da mãe facilmente, sem o juiz ter culpa, com base numa prova falsa. Um falso testemunho. Um falso testemunho, uma falsa mentira que o pai induziu a criança, comprou a criança em troca de uma vida melhor, de presentes, de conforto, e a criança foi lá mentir contra a mãe, porque a criança não tem a visão de imaginar o quanto prejudicou a mãe, o quanto aquilo vai prejudicar a mãe. Ela parece que só aquilo ali. Doutora, o Brasil está entre o país com mais taxa de feminicídio no mundo. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, mais de 1.400 mulheres foram assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres. Os dados revelam não apenas a magnitude do problema, mas também a urgência de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. A violência de gênero se manifesta de diversas formas, desde agressões psicológicas e físicas até homicídio. O ciclo da violência doméstica muitas vezes começa com insultos, controle financeiro, isolamento social, evoluindo para agressão grave e, em muitos casos, para o assassinato. Exatamente. Hoje nós temos vários crimes contemplados pela Lei Maria da Penha. A exemplo, a agressão física, a agressão psicológica, a agressão moral, a agressão patrimonial. Então, são várias agressões que a lei contempla e todas elas, conjuntamente ou separadamente, seja num direito daquela vítima requerer uma medida protetiva junto à delegacia. Portanto, as delegacias do Brasil têm um problema que trabalham homem, eu acompanho muito vítimas de violência doméstica requerendo protetiva, doutor e Luciana. E eu tenho um grave problema quando eu vejo um homem pegando depoimento. A cada 10 homens que pegam depoimento de mulheres vítimas, 9 erram. A cada 10 policiais que recolhem depoimentos de mulheres vítimas, erra. Porque ele tem todo o período que ele está ouvindo aquela mulher, ele está induzindo a mulher que ela está errada e que não cabe a protetiva. Em todos os casos que eu acompanho, eu chego para a vítima e digo, se eu não tivesse com você não ia conseguir a protetiva, porque eu fico rebatendo. Opa, cara, não é assim não. É crime sim, Ah, doutora, mas eu digo, ela não trouxe prova, eu digo, ela não precisa prova, a lei diz que a palavra da vítima vale. Você quer que ela chegue aqui com o cadáver, ou que ela venha aqui, em que condição? Ela tem que vir enquanto ela pode vir, andando, caminhando, falando. Porque depois de cadáver, já é outra lei, já é a lei de feminicídio. Então, vamos salvar essa vítima. E eu tenho visto esse problema, que sirva de alerta aí. O ano passado eu requeri tanto uma delegacia de plantão, né, uma delegacia 24 horas, que graças a Deus veio. Agora eu estou requerendo aí das autoridades baianas, inclusive, por favor, coloquem mulheres para atender mulheres. Homem não dá certo. Não dá certo. As mulheres não ficam à vontade, até porque nos relatos tem algumas coisas íntimas para falar em intimidade, de sexo. Falar com mulher é uma coisa, falar com homem é outra.
Então, eu não gosto de levar essas vítimas para serem ouvidas por homem. E até eu, que sou advogada, que rebato ele, que enfrento ele, que gosto mesmo de enfrentar, me sinto constrangida. Imagina a vítima. A vítima vê ele me enfrentando e diz, olha, se com o advogado ele está falando isso, imagina comigo. Então, eu não gosto. É um protesto que eu tenho que fazer aqui em todas as delegacias do Brasil, que eu não só vou em Vitória da Conquista, já fui em vários estados, inclusive São Paulo. Quando é homem, é uma barreira alta. É muito difícil a gente chegar e um homem atender e atender conforme a lei manda. Ele quer mudar os fatos, ele quer mudar e tirar da esfera da Lei Maria da Penha. É complicado. Doutor Nerilton, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos entrar aqui no assunto saúde e bem-estar através aí da reflexoterapia. Vai me ajudando, doutor Nerilton, o nome, viu? A reflexoterapia, voltando a falar novamente, é uma técnica milenar, né, que busca estabelecer o equilíbrio do organismo através de simulações de pontos, reflexos nos pés, nas orelhas. Existem esses pontos sensíveis também? Sim. Não, são pontos meridianos. Né? A medicina tradicional chinesa ela é milenar, né? Então são chamados de meridianos. Então quer dizer que, nesse caso aqui, da terapia auxiliar do alívio, ele alivia estresse, dores crônicas, insônia. Ó, você tem problema de insônia aí, você pode, por favor, discutir com o doutor Nerilton, que é um problema de muitos, né? Insônia, problema de saúde, segundo... então, a reflexoterapia é uma ferramenta poderosa para promover o relaxamento, o bem-estar, além de estimular a capacidade natural do corpo e se curar, doutor. Fala para nós. Na verdade, assim, vou explicar para todos, né? A medicina chinesa, há muitos anos, ela, de forma milenar, trabalha com a acupuntura, né? A acupuntura, eles fazem a leitura de pontos energéticos para fazer a estimulação desses pontos. E com o passar dos anos, a própria tese teria que ser desenvolvida de uma forma científica. Então, muitas dessas pessoas que faziam a leitura de acupuntura tiveram que ir para a faculdade, estudar, para entender o comportamento químico que isso era provocado através da agulha. Então, hoje, durante muito tempo se acreditava na acupuntura como um funcionamento místico, né? Misticismo e tal. Depois foi visto que não. Né? A própria ciência provou que existe um comportamento eletroquímico no corpo. Esse comportamento eletroquímico pode ser estimulado. Né? Por exemplo, existe a acupuntura, existe a pontopuntura, existe a reflexologia, que essa reflexologia pode ser feita na orelha, em pontos da orelha. Só para você... Como é que faz assim nos pontos das orelhas? Se você observar para a sua orelha, o formato da sua orelha é o formato de uma criança no útero da mãe. Pode observar. Né? A cabecinha aqui embaixo, né? As costas, exatamente o formato de um feto. Né? Quem já viu a foto de uma criança no útero é exatamente uma orelha. Né? Então, ao estudar, eles fizeram um mapeamento e na orelha nós encontramos pontos da coluna, onde vai provocar ali um processo de analgesia ou até relaxamento, onde você aplicou ou a agulha, né? Ou você aperta com a própria mão, ou então com algum instrumento. No meu caso, a reflexologia, eu uso um aparelho eletromagnético, que é tipo eletroapuntura, né? Eletropuntura, onde nós vamos naquele ponto específico. E ao fazer a estimulação naquele determinado ponto, nós estamos trabalhando, na verdade, o órgão. O ponto, ele é reflexo. Então, você vai estimular o ponto e o ponto está relacionado a um ponto no corpo. Então, o ponto da orelha... Diz uma coisa, o do pé, cada parte é diferente? Não, ou só... Você escolhe aonde você quer trabalhar. Se você vai trabalhar a orelha, você pode trabalhar o corpo inteiro. Somente na orelha você consegue trabalhar a coluna, fígado, rim, pulmão, coração, intestino, só na orelha. Então, existe, às vezes, se divide um profissional que é auriculoterapeuta, ou seja, é aquele cara que estudou os pontos apenas na orelha. Já tem o reflexoterapeuta que é podal, ou seja, é aquele que faz a leitura dos pés. Só para vocês terem ideia, uma pessoa reflexoterapeuta profissional dos pés, ele consegue pegar o pé de uma pessoa e dizer até inclusive os traumas que a pessoa passou e o período do trauma e qual foi o trauma relacionado ali. E através da pontopuntura, né, ele vai estimulando o ponto e vai relaxando, e vai reequilibrando. Agora, como que se explica que isso funciona de uma forma científica? Como que isso vai funcionar, né? Então, na verdade, essas terapias, elas não substituem a medicina convencional. Ela não está aqui para substituir.
ela está aqui para ajudar o corpo a entrar no processo natural de homeostase, recuperar a homeostase. E o que é isso? É que o corpo ele tem um sistema chamado de endocannabinoide, que é natural, que a criança ingere quando está, assim que ela nasce, ela amamenta e ingere durante a amamentação. Por isso que a criança que toma o leite materno, ela é mais saudável. E esse processo aí, ele funciona porque são diversos receptores que se ligam de forma natural dentro do sistema endócrino, lá do sistema eletroquímico, e dando respostas bioquímicas ao corpo. Então, quem comanda tudo é o nosso cérebro. Nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. Então, esses receptores, eles lá dentro da célula, todas as células contêm eles passam a regular a homeostase do corpo. Temperatura, regula a pressão arterial, regula a visão, regula tudo, desde que você esteja com esse processo funcionando de forma adequada. Então, uma criança, por exemplo, que ela não amamentou, ela vai ter deficiência. E ao ter deficiência desses receptores, ela vai adoecer com facilidade. Só que não é o órgão todo. Pode ser um pulmão, por exemplo, que tem deficiência desses receptores, ela vai ter problema respiratório. E o que acontece? E quando é que esses receptores eles são carentes em determinadas regiões? A depender da emoção que a criança viveu. Por exemplo, uma criança que ela viveu um processo de tristeza durante a infância, a falta de um pai, de uma mãe, essas questões aí de afastamento de pais, como você falou, né? A criança está assistindo uma briga entre pai e mãe, vai gerar naquela criança um comportamento de tristeza, de medo, de raiva, e essas insegurança, né? Essas emoções, elas vão começar a bloquear algum sistema do corpo dela, porque ele reduz, ele diminui a homeostase. Por isso que a pessoa, por exemplo, quando está passando por problemas emocionais, às vezes uma pessoa, depois da perda de um ente querido, ou de um processo emocional muito exagerado, ela desenvolve um diabetes tipo 2, daqui a pouco ela está com candidíase, tudo fruto de uma emoção forte que passou. Um nervo ciático inflamou de repente, porque ela enfrentou uma emoção muito forte. Mas eu tenho curiosidade, o que leva um paciente a procurar a refluxoterapia? Qual o caminho que ela fala assim, eu estou precisando desse tratamento? Na verdade, a reflexoterapia, ela não é um diagnóstico. Por não se tratar de um diagnóstico, ela se trata de uma terapia específica, ela precisa primeiro procurar o profissional que vai fazer a avaliação e vai encaminhar para a técnica reflexoterapia, para que na reflexoterapia regule o sistema. E qual é esse profissional que ela vai procurar? Tem esse profissional? Quem é esse profissional? Geralmente o profissional é naturopatia clínica. A pessoa que trabalha dentro da naturopatia clínica, eles direcionam para esse tipo de tratamento. A medicina convencional direciona para outro tipo de tratamento, né? Mas a naturopatia clínica, por exemplo, eu fiz doutorado na área da naturopatia clínica. Então, toda a minha visão e tratamento, eu direciono para o modelo que possa fazer a autorrecuperação, não a estimulação através externamente, mas sim internamente. Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, produz o veneno, mas também produz o remédio. Então, se você está produzindo veneno, então você está adoecendo. Então, você está com sua homeostase comprometida, você não está tendo um comportamento bioquímico adequado, você está adoecendo. Então, isso aí pode ser mudado como? Através do fitoterápicos, que você pode mudar, que as plantas, elas contêm reguladores também. E tem as terapias, que são terapias bioestimulantes, que elas vão trabalhar também na estimulação. Então, a técnica, ela faz a regulação da energia do corpo, auxiliando, então, na contenção da doença. Ela vai parar ali e vai fazer com que a própria célula que contém esses receptores mude o seu comportamento, né? Ou ele passe a regular a homeostase, e com isso a pessoa passa então a reduzir pressão arterial, a dor, a inflamação, reequilibra o organismo, funcionamento do intestino preso. Porque assim, uma pessoa que tem várias emoções, que travou o intestino dela, quando você faz a reflexoterapia, você trabalhou o campo energético do corpo. Você não precisa conversar com a pessoa, porque conversar não vai resolver. Mas se você trabalhar o corpo da pessoa através de pontos, acupuntura ou reflexoterapia, você cria a autorregulação
e aí você vai regular o intestino. Aí quando você regula o intestino, outros problemas advindos do intestino preto também serão resolvidos, que é uma cascata, né? Seria uma cascata. Porque, por exemplo, a depressão é do intestino. A pessoa fica tomando remédio para o cérebro, mas o problema está no intestino, segundo o cérebro. Tem que tratar o intestino. Tem que tratar o intestino. Se ela tratar o intestino e regular o intestino, fazer funcionar direitinho, e ela começar a funcionar direito através de estímulos, aí sim você consegue tratar o cérebro, porque um depende do outro. Então, geralmente, quando a pessoa procura o profissional da área da naturopatia, nós vamos buscar aonde está o problema, para que nós possamos regular aqui e, consequentemente, os outros órgãos eles vão agradecer. O cérebro vai agradecer, todo mundo vai agradecer. Existe alguma contraindicação assim, para essas terapias? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, desde que estude, né? Porque, por exemplo, um estímulo... Não, sim, qualquer pessoa pode fazer. Tipo assim, para procurar um profissional, qualquer pessoa... Qualquer pessoa pode fazer. Então, o nosso ouvinte pode chegar lá no consultório do Dr. Nerildo que... Vai fazer primeiro uma avaliação, né? Avaliação onde nós vamos ver quais são os órgãos frágeis, qual foi a emoção que provocou aquilo, qual foi a história por trás disso tudo, para que nós possamos fazer toda a regulação e aí sim é encaminhado para a terapia, seja ela a reflexoterapia magnética e outras que nós vamos falar aqui depois, né? Não Exato. Existe só reflexo. A reflexo é uma terapia exclusiva que vai trabalhar ou na orelha, ou no pé, ou na coluna. Só para vocês terem ideia, durante algum tempo eu fiz um curso que vou falar muito aqui sobre a microsemiótica irídia, né? Que é a iridologia com microsemiótica irídia, onde nós, através da íris dos olhos, conseguimos ver toda a embriologia, como foi o período pré-natal, como que a mãe, se houve algum processo emocional ali, e na coluna está o registro. Então, a reflexoterapia, eu vou exatamente no ponto da coluna, onde tem aquele registro que bloqueou o processo natural, né, homeostásico, faz o desbloqueio e a pessoa passa a sentir uma melhora incrível. É uma autocura. Então, o paciente chega lá no seu consultório, vai passar por uma consulta primeiro, para saber onde é que vai estar essa questão e como é que, nessa consulta que você vai analisar o que o paciente realmente precisa. Então, para realizar essa sessão de reflexoterapia, o que o paciente pode esperar, no caso? Ele fala assim, eu estou com problema de coluna. Por exemplo, quem me acompanha, às vezes o pessoal fala assim, esse camarada parece que é Faz milagre. É bruxo, não é bruxo. É bruxo. Esse camarada é bruxo, porque eu estava com uma dor e já tô sem dor, né? E aí eu explico, não é isso. É que eu entendo o problema na sua visão holística. O que é uma visão holística? Eu vejo todos os fatos envolvidos naquilo, para mim poder me direcionar da forma correta, né? Então, se eu não olhar de um ponto de vista holístico, eu vou olhar a doença e não a causa dela, entendeu? É como se você falasse bem assim, tem o chão que está molhado, aí eu falo assim, então passa um pano, aí molha de novo, passa o pano, então eu vou olhar para o telhado, para ver se o problema não está lá em cima, né? Que algum telhado está quebrado. Então, se eu ficar só limpando aqui embaixo, eu vou perder tempo, porque o telhado está quebrado. Então, eu preciso ir lá no telhado, resolver o problema, porque aí eu enxugo e está definitivamente resolvido. Então, às vezes, ficar focado no problema não é a solução. É você buscar da onde veio esse problema. E esse problema pode vir de um campo emocional, mas também pode vir de um campo físico, um hábito errado na alimentação, né? Que a pessoa está fazendo de forma errada, né? Um comportamento errado no trabalho, às vezes você pegar um peso que não deve. Então, na avaliação, nós vamos ver se o problema ele é congênito, se você tem herança familiar com aquilo, né? Que inclusive vamos falar sobre isso também, como trabalharmos crenças, padrões genéticos que vêm da sua geração, vamos falar sobre isso também. Existem sessões assim recomendadas? Vai ter tantas sessões para fazer ou não? Ou é de acordo com o diagnóstico lá do paciente? Geralmente, existem protocolos prontos, né? Então, assim, olha, vamos fazer aqui 10 sessões. Mas eu trabalho muito com aquela questão do vamos trabalhar em cima dos resultados. Vamos trabalhar em cima do resultado? Vamos. Então, se a pessoa chegar em 4 sessões, ou uma sessão, ou 2 sessões, ela fala, não senti mais a dor, e aí eu avaliar que realmente era apenas um desequilíbrio leve, aí sim a pessoa suspende. Mas se for uma coisa muito antiga, e mesmo que ela não tenha dor mais, eu falo, mas continue, porque ainda estamos no processo de tratamento. Doutor, eu queria aproveitar aqui, já que nós estamos com esse programa no ar todas as
terças, quartas e quintas. E eu queria ver a possibilidade de a gente estar aí, já que é um tema de grande relevância, saúde pública, saúde das pessoas, né? Para a gente abrir aí num dia da semana o telefone para as pessoas também fazerem pergunta, porque é muito importante. Eu vejo lá o consultório do Nerilton é lotado. E eu posso falar porque eu tenho conhecimento de causa. Eu já ouvi vários depoimentos de pessoas que foram curadas, pessoa que curou de câncer e outras doenças incuráveis e que iniciaram esse tratamento e realmente hoje contam com a vitória. Inclusive pessoas com problemas psicológicos sérios, né? Que eu conheço, não vou citar nome aqui. E seria muito bom que a gente pudesse, nós três, nos reunirmos posterior, para a gente abrir essa oportunidade um dia do programa, para o público telefonar, fazer pergunta, doutor, e ver se você dá um sorteio aí, uma consulta por semana para o nosso público, né, Lu? Que inclusive nós temos, né? Na sexta-feira e no sábado, o nosso trabalho ele é feito de forma social. Então, toda sexta e sábado é consulta gratuita, sexta e sábado. Só que na sexta-feira eu faço dentro do meu próprio consultório e no sábado nós atendemos a zona rural. Então, pessoas da zona rural, elas solicitam, né, através da associação, que nós possamos ir chegar até lá, né, localiza um localzinho direitinho, nós vamos e fazemos o atendimento gratuito de zona rural nos sábados. Aí tem que ser pedido com antecedência, porque são muitas zonas rurais que pedem. E na sexta-feira para a cidade mesmo. Então as pessoas que querem, elas fazem agendamento. Agora tem que fazer um agendamento muito sério. Com antecedência e comparecer, né? Comparecer, porque o que acontece às vezes, uma vaga de outro. Ela vai lá, faz um cadastro, não aparece e perde a vaga de alguém que realmente precisa. Então, nós criamos, inclusive, uma lei do atendimento gratuito. Como a pessoa é cadastrada na plataforma, fica as informações. Então, se ela entrar em contato nessa segunda vez e falar assim, eu quero me fazer uma consulta gratuita, e nós clicarmos no sistema, o nome dela tiver, porque ela já foi. Aí ela fala, mas eu não compareci. Aí você perdeu o direito, porque o sistema esbarra. O sistema barra, que a pessoa teve uma oportunidade e não falhou. Agora, se ela avisar com antecedência, com um imprevisto aconteceu, né? E avisou com antecedência, aí nós vamos no sistema e desbloqueamos para que a pessoa seja atendida. Então, passa o contato, doutor, para que nossos ouvintes também procurem. Contato e endereço, né? Então, por enquanto é 73, nós estamos agora mudando, porque tem pouco tempo aqui, que é 739-9972-4251. Esse é o número do consultório para agendar uma avaliação, que será na sexta-feira. Essa sexta-feira, inclusive, está bem cheia, mas entrando em contato, se não tiver vaga nesta, haverá na próxima sexta. Então, a pessoa pode se antecipar. Isso. Eu também quero aproveitar e quero liberar também consultas às sextas-feiras gratuitas. Já autorizei a secretária, que é o mesmo número, ela vai fazer as inscrições e o processo é o mesmo. Se a pessoa reservar, né, ocupar a vaga de alguém e não comparecer, ou deixar de comparecer e não justificar com plausibilidade, certamente vai ser bloqueada também, vai perder a oportunidade. Mas vou liberar para pessoas humildes também, consultas jurídicas em qualquer área, porque eu atuo em várias áreas, então vou liberar essas consultas nas sexta-feiras, estarei também com você fazendo esse trabalho gratuitamente para quem realmente precisa. Eu espero que não vá pessoas que tirar a vaga de outro que tenha condição. Quem tem condição pode pagar, porque a consulta não é tão cara. Nem a minha, nem a sua, né, doutor? É verdade. A gente tem aquela preocupação de realmente cuidar, né? Hoje mesmo chegou no instante aqui, antes de vir para cá, uma senhora me pedindo, porque o filho dela estava com muita dor nas costas e ela me ligou e falou assim, como é que eu faço para me fazer uma avaliação? Porque meu filho está aqui que eu não estou aguentando de dor. Aí, como eu estava ocupado, né, cheinho, ele falou, não, traz rapidinho aqui. Então, ela chegou rapidinho lá, fiz o ajuste na coluna, tirei a dor do menino, e o menino falou que não estava com dor mais, foi para casa. Ou seja, a gente sabe da necessidade do dinheiro, mas a gente também sabe da necessidade das pessoas. Então, a gente trabalha muito em prol das pessoas. Por isso que eu liberei as sextas-feiras para esse trabalho social. E eu estou seguindo o mesmo exemplo. Que eu já faço, né? Vítima de violência doméstica. Eu não cobro nada para levar em delegacia até sair a protetiva. Isso. Eu vou pedir um intervalo rapidinho, porque eu tenho curiosidade também para perguntar aí sobre, voltando ao assunto de refluxoterapia. Por favor, Jonas, faz um intervalo para nós.
Ofertas no Brasil Atacarejo está imperdível. Tem tudo que você precisa para festejar com muita economia. Peito de frango congelado Naturaves quilo 13,80. Óleo de soja Vitalive 900 ml 7,48. Leite condensado Italag 395 gramas 4,98. Válidas até 16 de fevereiro. A folia de preço baixa aqui. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato. Esse é nosso. Seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. Voltamos aqui ao nosso programa Eles e Elas em Sintonia. Doutor Nery, eu continuo com uma curiosidade sobre a reflexoterapia. Pode ser aplicada em crianças, idosos e gestantes? Com certeza. Inclusive, essa questão de crianças, numa certa ocasião, uma mãe, ela recebeu um diagnóstico de uma criança com autismo, né? E só que ainda não era data para se bater o martelo de que se tratava do autismo. A criança ela não falava, ela tinha certas dificuldades. E pela idade, a mãe achava que já podia estar falando papai, mamãe, a criança não fazia isso. Isso foi na cidade de Porto Seguro. E aí eu levou lá tal, e eu cheguei e falei assim, olha, os estímulos feitos pela reflexoterapia magnética, ela trabalha a autorregulação. Então, se eu faço uma autorregulação, regulando o comportamento bioquímico do cérebro, que são os receptores, né, que acontece ali nas sinapses, sabe-se que exatamente esse comportamento bioquímico, essa falta de regulação desse sistema, que leva a doenças como Alzheimer, Parkinson, doenças neurológicas. Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu posso tentar trabalhar essa autorregulação para vermos como que o corpo dessa criança se comportará. E aí, conversando com a mãe, o que aconteceu? O comportamento daquela criança tinha a ver com o fato de que a criança foi rejeitada no útero da mãe. Então, durante a gestação, ela namorava com um rapaz que tinha certa condição financeira, ele de uma família muito humilde. A família do rapaz não aceitava o namoro e ela ficou grávida. Então, o pessoal dizia que era o golpe da barriga, né? E aí rejeitaram mesmo a criança, não queria saber da criança, que era neto da família, mas eles não quiseram saber. Rejeitaram tanto durante a gravidez como após a criança nasceu, eles não aceitaram a criança como netos. Por incrível que pareça, como que isso influenciou o comportamento da criança? Houve um bloqueio e a criança teve dificuldade de falar, vários problemas. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, se o problema tiver relação com o fato, que eu conversei com ela disso, e nós fizemos autorregulação, essa criança vai falar logo, logo. Ela ficou assim impressionada, será? Bora fazer. E eu fiz. E a criança, com 3 sessões, já chegou lá me chamando de tio. E aí, tio, tudo bom, tio? Como é que tá você, tio? E chamando a mamãe e o papai, eles ficaram impressionados. Então, assim, a autorregulação, através da reflexoterapia magnética, nos surpreende, porque o nosso corpo é um mundo de surpresas. Um mundo de surpresas.
Uma doença que surge rapidamente aí como um câncer é um processo de somatização, vem de emoções somatizadas. Então, você poder oferecer também esse viés de tratamento, que não é que o tratamento vai curar o câncer, é que você vai recuperar o comportamento corporal que levou ao câncer, à doença. Então, é um processo natural de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a pessoa vai entrar em um tratamento, nós vamos modificar o comportamento bioquímico dela através da técnica CIA, né, que nós vamos falar um pouco aqui a respeito da técnica CIA, que trabalha 5 gerações, e também a reflexoterapia magnética, que nós vamos fazer a indução através dos pontos ou dos meridianos para regular a homeostase. Fazendo isso, você deixa que o próprio paciente ele vai encontrar em si mesmo esse processo de autorrecuperação. Então, ninguém cura ninguém. Você se cura. Você que se cura. Você consegue atingir um determinado ponto e você consegue essa autorrecuperação. Doutor, nós estamos num mundo hoje em dia de muito estresse, muita correria, ninguém tem tempo para nada. Como é que a reflexoterapia pode ajudar em dores crônicas e condições como ansiedade e estresse? Porque a regulação dos neurotransmissores, dos receptores, um deles é neuromuscular e outro é de órgãos. Então, com a reflexoterapia, nós trabalhamos processos de relaxamento, de concentração, né? Uma das coisas que eu percebo muito durante a minha avaliação é a respiração. Poucas pessoas sabem, mas a respiração não adequada, ela provoca tantos problemas de saúde. E muitas pessoas não sabem disso. Elas têm apneia, elas dormem e roncam, elas não têm a respiração adequada, respira 70%, 50%, 60% e desenvolve problemas neurológicos seríssimos. E eu vou lá, corrijo unicamente a respiração e eu vejo. Isso é um exemplo. Aconteceu um pai que me procurou porque a criança era muito desconcentrada na escola. Ela não conseguia se concentrar, não conseguia prestar atenção. E, apesar da idade, não estava conseguindo avançar na escola. E já tinha levado para vários profissionais e ninguém descobria. Aí eu cheguei e falei assim, e não foi na cidade, foi pelo telefone. Eu estava nessa época com uma clínica em Teixeira de Freitas e a pessoa é daqui. E eu falei com ela, falei assim, ô pai, você vai fazer uma observação para mim? Ele, qual? Observe essa criança dormindo e veja se ela não respira pela boca em vez de pelo nariz. Aí ele falou, mas por que, doutor? Mas o que é que tem a ver minha filha na escola, concentração? Eu estou falando uma coisa, se eu vim com outra. Eu falei, relaxa. Vai e faça o que eu falo. Aí ele foi e fez a observação e ele me ligou depois. Minha filha respira pela boca. Ela não respira pelo nariz. Eu falei, pronto, problema resolvido. Ele, como resolvido? Eu falei, o problema está resolvido. Leve no otorrino, mande observar que essa criança não respira. Ou ela tem desvio de septo, ou ela tem adenoide. E ele realmente levou, corrigiu o problema e a criança melhorou. Ou seja, às vezes as pessoas perdem por não fazer uma observação correta. Então, a gente sempre busca a causa, aquilo que eu falei. Você tem que buscar o porquê, não o quê. Então, e aí a reflexoterapia ajuda nesse sentido também, porque na reflexoterapia eu consigo regular uma respiração, fazer a pessoa respirar direito, acaba até com um ronco, né? Tem uma paciente minha mesmo que já estava quase separando do marido, porque não tava, ela roncava demais, estavam dormindo quase separados, né? Só ficavam juntos na hora de namorar. Depois ela ia para o quarto dela e ele dele, porque ele não aguentava o ronco dela. Fez o tratamento, hoje não ronca mais, está bem, estão dormindo juntos, eu fiquei muito feliz com isso. Então, por quê? Porque realmente pode ser feito esse tratamento através da reflexoterapia. Doutor e Luciano, eu tenho um aviso aqui que acaba de chegar em primeira mão. O doutor Kaique, advogado, está assistindo o programa e acabou de disponibilizar a sexta-feira para atender junto comigo. Então, se eu atendo 5 pessoas, iremos nós dois atender 10. Doutor Kaique, muito obrigada pela audiência e obrigada também pela colaboração. Então, melhor ainda o programa já mostrando serviços, já trazendo resultado aí para o nosso público. Então, tem que repetir o número, né? Por favor, fica à repetir o número para a agenda. O agendamento para esses atendimentos, tanto jurídico como saúde, é o mesmo número e também é o mesmo endereço. Então, lá nós temos o Dr. Kaique, que acabou também de oferecer os atendimentos gratuitos na sexta-feira, a doutora Alexandra, tem eu que faço os atendimentos na sexta-feira também, e o número para você conseguir é 73, anotem, 739-9972-4251, tá?
O jurídico, acredito que ainda tem algumas vagas. O de saúde, não sei. Né? O jurídico tem. Tem vagas. Tem porque a gente liberou ontem, né? E estamos divulgando agora. Agora, exatamente. O da saúde eu já venho fazendo há um certo tempo, então, se você entrar em contato e falar que não tem vaga para sexta-feira, você mesmo assim peça para agendar a próxima, porque senão, se você deixar para a última hora, você não consegue a vaga, tá bom? E comparecer direitinho. Tá, e lembrando, gente, que temos redes sociais aí para vocês interagirem, assistirem às nossas matérias que divulgaremos. São várias portas se abrindo para vocês conhecerem nosso trabalho, através do Bahia Notícias, né, Lu? Portal Notícias Bahia. Portal Notícias Bahia, olha que coisa linda. Portal Notícias Bahia. O meu Instagram, Alexandre Advogado, e o seu, doutor Nerilton? O meu é Nerilton Senna, doutor Nerilton Senna. Doutor Nerilton Senna. Então, siga todo mundo, nós três aí, para que vocês conheçam todas as novidades, tanto dentro do que nós temos apresentado aqui, como o nosso trabalho, de um modo geral. Eu trago muita matéria, depoimento de pessoas, e vocês vão ficar sabendo entrando lá no meu Instagram e no Instagram dos meus colegas apresentadores aqui. Isso, e lembrando, falando uma novidade interessante, o Ele e Elas não vai se limitar à saúde, a bate-papo de política, a bate-papo, vai ser geral. Vamos ter um bate-papo aqui de esportes, vamos bater papo aí sobre esportes, como é que é interagir, conhecer, saber das novidades, o que está acontecendo no Brasil, no mundo e também aqui na região, né? Como é que o esporte está... Porque assim, nós temos que valorizar o esporte da nossa região, nós temos que falar um pouco o que está acontecendo para que as pessoas elas participem, vá para os eventos, né? E consiga conhecer mais disso. Não é só do futebol, né? Tem muita coisa aqui. Nós tivemos a entrevista aqui de um artista, né? Um artista plástico, né? O maior aqui da região da Bahia. Exatamente. Em número de obra e também em capacidade. Isso, né? no programa da Lu, eu estou trocando, no programa da Lu nós tivemos entrevista de um lutador de jiu-jitsu, não foi? Foi. Jiu-jitsu. Então nós precisamos trazer depois ele aqui ele e elas, né? Para poder bater esse papo. E eu tenho também um professor de karatê que eu acredito que no mês de abril, ele mora fora, mas no mês de abril ele está também conosco aqui. Pronto. Tem um serviço social e nós vamos trazer novidades. E as novidades não vão faltar. Doutor Nerilton, eu tinha uma pergunta para fazer, mas está quase chegando na hora do programa em Comunidade em Ação. Então, acho que dá tempo mais um minutinho, hein, Jonatas? Jonathan que manda. Um minuto dá. Um minuto dá? Existe diferença... Não, cadê? Já saí da minha pergunta. Já saí aqui, doutor Nerilton, da minha pergunta. Qual conselho daria quem deseja aprender mais sobre refluxoterapia, tirar dúvidas, ir lá no consultório? Então, aqueles que... Assim, a consulta na sexta-feira gratuita não é para curiosidade, é realmente para necessidade. Mas, assim, nossas redes sociais... Dá até, às vezes a pessoa fala assim, eu não estou sentindo nada, eu estou bem. Marca uma avaliação, né? Porque lá também essa avaliação pode ajudar você em alguns campos, porque eu não trabalho só o físico, né? Eu sou psicanalista também, então trabalho no campo emocional. Na área física, como fisioterapeuta, na área natural, como naturopata clínico, na área mental, como psicanalista. Então eu percebi a necessidade de se entender o todo para poder ajudar o meu paciente. Então, isso me ajuda a poder cuidar de forma adequada. Lembrando aqui rapidinho, antes do nosso encerramento, de que o Dr. Kaique também é especialista aí na questão aí do INSS, né? Direito previdenciário. Direito previdenciário. Então, qualquer dúvida que tiver, né, e na sexta-feira o Dr. Kaique está à disposição para esclarecer essas dúvidas sobre na área previdenciária. Todo mundo tem essa curiosidade, todo mundo quer saber, né? E ele também deve estar conosco aqui logo, logo, viu, Lu? Pois então. Vamos combinar então, e alinhar. Já estamos encerrando aqui, acabamos de apresentar Ele e Elas em Sintonia, um podcast para discutir os assuntos mais relevantes da atualidade e informar com responsabilidade a nossa cidade, toda terça, quarta e quinta aqui na Melodia. E vem aí o programa Comunidade em Ação com o jornalista aí, o Wilson Brasil. Estaremos de volta na terça-feira, doutor Nerilton. Com fé em Deus. Bom final de semana. Bom final de semana, doutora Alexandra. Obrigada. Eu estarei aqui amanhã ainda aí no Ponto de Vista News. Um abraço para todos. Abraço a todos, obrigada pela audiência. Até terça-feira. Se Deus quiser.
Acabamos de apresentar